Vamos dar sequência na apostila de matemática, vértice, conjunto, imagem. Então eu tenho que ter como base o estudo de caso da função do segundo grau, né? E também o meu x do vértice é menos b sobre 2a, meu y do vértice é menos delta sobre 4a. É isso que eu tenho que ter como base, né? Nesse exercício. Então, obter o vértice e o conjunto imagem da função. Quem que é minha função? Então, f de x igual a x quadrado menos 6x mais 5. Então, meu A é o termo que multiplica o x. Meu A não tem nada na frente, é 1. Meu B é o termo dependente. O A que multiplica o x quadrado. O B é o termo que multiplica o x. Menos 6, considero sinal. O C é o termo dependente. Ok? Então ele fala o seguinte. Ele quer o quê? O conjunto imagem da função. Quem que é o conjunto imagem da função? A imagem, onde que nós vamos olhar, em qual eixo que nós vamos olhar para dar a definição? A imagem, sempre nós vamos olhar no eixo Y, ok? Então eu sei que o A é maior que zero. Se o A é maior que zero, a função é o quê? Uma função crescente, não. Tem a parábola voltada para cima. Intercepta o eixo y no termo dependente, né? Em C. Então, quem que é a coordenada 0 e 5? Encontrar as raízes. Como que eu faço para encontrar as raízes? Ou eu encontro por delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois eu jogo na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, ou eu faço pelo método da tentativa. O que é o método da tentativa? Soma e produto. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Menos da fórmula, meu b é menos 6, então é menos 6, sobre a é 1. Menos com menos dá mais. C é 5. E A é 1. 5 dividido por 1, 5. Que número cujo produto é 5 e cuja soma é 6? 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. Produto, bateu? Bateu. Soma, bateu? Bateu. Então, quem são minhas raízes?
Daqui eu sei que o meu x1 é 1 e meu x2 é 5. O que significa isso? O que significa isso? Eixo Y, eixo da ordenada, eixo X, eixo da abscissa. Significa que eu vou ter a minha parábola Quem que é esse ponto aqui? 0 para x, 5 para y. Então esse cara aqui é o 5. Quem que é esse cara aqui? Esse aqui é o x1. Quem que é o x1? x1 vale 1. Quem que é esse cara aqui? Esse daqui é o x2. Meu x2 vale quantos? 5. Ok? Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí? Ok. Então, o que significa isso? Significa que eu preciso encontrar quem? Ele quer obter o conjunto imagem, ele quer o vértice e o conjunto imagem. Para eu encontrar o conjunto imagem, quem que eu preciso ter? Eu preciso ter essas duas coordenadas aqui, né? Esse ponto aqui. Por que esse ponto? Porque eu preciso saber qual que é essa coordenada, porque o meu conjunto imagem eu não tenho que ver no eixo Y. Então, meu conjunto imagem, a minha função, ela está daqui para cima, ó, certo? A minha parábola, ela está daqui para cima. Então, são todos os números maiores que esse valor aqui, ó. Ficou claro? Por isso que eu preciso encontrar o meu y do vértice. Qual que é o meu valor de y do vértice? Tudo bem? Ficou claro para vocês? Sim. Quem que é meu x do vértice? Menos b sobre 2a, ok? Menos o meu b é 6, menos 6, então menos 6 dividido por 2 vezes a. Menos com menos dá mais, dividido por 2, vai dar 3. Y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta eu não calculei, preciso calcular meu delta. Então, meu delta vai ficar b ao quadrado, que multiplica o a, que multiplica o c. Quem que é o b? Menos 6, faz a substituição. Menos 4 vezes a, o a é 1. E o c é 5. Menos 6 ao quadrado, todo número negativo elevado a um expoente par é sempre positivo. Então, nesse caso, meu delta vai dar 16. Então, é menos 16 sobre 4 vezes a, é 1. 16 dividido por 4, 4. Ou seja, quem que é minha coordenada do vértice? Então, meu vértice tem como coordenada 3 para x e 4 para y. Menos 4. Aqui fica menos e aqui fica menos. Então, esse cara aqui é o menos 4. E esse cara aqui, quem que é? 3. Portanto, quem que é a minha resposta? Ó, qualquer valor que eu pego aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter um correspondente lá em y. Ó. Qualquer valor que eu pego na minha parábola, ó, eu tenho um correspondente. Por isso que a minha imagem são todos os valores maiores ou igual a quem? A Y. Não, não é igual a y. Que valor que é esse aqui de y? Que valor que é esse aqui de y? Encontrei meu vértice, agora minha imagem, né? Minha imagem
da função é dada por y pertence aos reais, tal que y tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 4. Ou seja, para qualquer valor de y maior ou igual a menos 4, eu tenho uma imagem. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Já tinha feito esse exercício? Me lembro de ter feito um exercício igual esse. Não fiz exercício 2, foi isso? O 2 não. O 1 eu já havia feito com vocês. Daí você, daí você pulou pro 3. E o que eu deixei de tarefa para vocês? Para Nós dois. fazer o TPLA e o B. Os dois. Ok. Então vamos fazer o 2 aqui. O 3 e o 4 eu já fiz. Então vamos lá. No exercício 2 ele fala o seguinte: a função real f de variável real dada por f de x é menos x quadrado mais 2 de x mais 20. Tem um valor mínimo ou máximo? O que acontece? O meu A aqui vale quantos? Menos 1. Meu B, 12. Meu C, 20. Quer dizer que se o meu A é menor que zero, a parábola é voltada para onde? Voltado para baixo. Ou seja,
Você sabe que ela vai fazer isso aqui, ó. Vai passar no 20 aqui, então ela vai fazer isso, ó. Esse é o 20, termo independente. Então, o que significa? Ela atinge um valor máximo ou um valor mínimo? Essa parábola. O que acontece? Ela vai atingir um valor máximo ou um valor mínimo? Valor mínimo? Olha lá, ela vem aqui, vem, subiu. Ó, subiu, parou aqui. Ela parou aqui, depois ela desceu. Então esse valor é máximo ou ele é mínimo? Máximo? É o máximo que ela consegue atingir, né? Para ser valor mínimo tinha que ser assim, ó. Ela desce, chegou aqui, ou seja, ela atingiu o valor mínimo, depois ela sobe. Então aqui é o valor máximo. Ficou claro para vocês? Esse é o valor máximo. Então, se a concavidade da minha parábola ela é voltada para baixo, ela vai ter um valor máximo ou um valor mínimo? Máximo. Vai ter o valor máximo. Então, tendo o valor máximo, eu já posso excluir essas duas alternativas aqui, ó. Então, de 20% eu já caio para 33% de acerto, né? Sendo meu x igual a 6, igual a 72, igual a 56, máximo igual a 56, para x igual a 6, igual a 72, para x igual a 12, 240 para x igual a 20. Então, não sei. Então, o que eu faço? Só se eu quero encontrar meu x máximo, né, o meu valor máximo aqui, ó. Então, eu preciso encontrar meu x do vértice. E quem que vai ser o valor máximo aqui, ó? Vai ser o y, né? Que número que é esse y máximo aqui, y do vértice? Bom, eu sei que vai ser acima de 20, né? Ó, 56 está acima de 20, então esses três estão acima de 20. Então, não dá para eu eliminar nenhum. Então, basta eu encontrar o meu x do vértice menos b sobre 2a. Quem que é meu x do vértice? Menos o meu b é 12. 12 dividido por 2 vezes a. O meu a é menos 1. Vai ficar menos 12. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos dá mais. 12 dividido por 2 dá 6. Então, quem que é meu x do vértice aqui? Eu já sei que o meu x é 6. Olha lá. Para x igual a 6. Então, qual vai ser minha alternativa? Porque não tem x12 aqui, não tem x igual a 20, né? Porque eu já sei, encontrei meu x do vértice. Aqui tinha meu x6. Só que aqui ele fala que é mínimo, né? Já eliminei. Então, daí eu já sei que vai ser minha alternativa a letra C. Ok? Aí, para confirmar, eu encontro o meu delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 12 ao quadrado menos 4 vezes A é menos 1 e C é 20. 12 ao quadrado vai dar 144, menos, com menos dá mais, 4 vezes 5, 20. 80. Isso aqui dá 216. Duzentos e 24. Meu y do vértice é menos delta sobre 4A. Menos delta 224 dividido por 4 vezes A, o A é menos 1.
dá 224, né? Menos aqui e menos aqui. 224 dividido por 4. 4 vezes 5, 20. Sobra 2. 4 vezes 6, 24. Então, vai dar menos com menos dá mais. Vai dar 56 aqui. Ok? Então, confirmando lá. Então, esse y do vértice aqui, ó. Esse cara aqui vale 56. Esse aqui vale 6. Então, letra C. Esboçar o gráfico e obter o conjunto imagem da função. Então ele está falando para esboçar o gráfico. F de x. X quadrado menos 2x menos 3. Meu A é 1, meu B é menos 2 e meu C é menos 3. A maior que zero. Parábola voltada para cima, onde intercepta o eixo y. Intercepta eixo y em C. Quem que é a coordenada? 0 e menos 3. Encontrar as raízes. Fazer pela soma pelo produto. Menos é da fórmula. B é menos 2 dividido por A é 1. Menos com menos dá mais. Então, mais 2. O C é menos 3 dividido por 1 vai dar menos 3. Então, que número vezes outro número dá 3? Menos 3, né? É o duas vezes o menos 1. Ou o menos 1 é negativo, ou o 2 é negativo, né? Ou 1 vai ser negativo, ou o 2 vai ser negativo. Então, na tentativa, se eu fizer 3 vezes menos 1, dá menos 3. E menos 1 mais 3 dá quantos? Dá mais 2. Bateu? Bateu, olha lá. Então, daqui eu sei que meu x1 e meu x2 vale quantos? X1 é menos 1 e x2 é 3. O que significa isso? Eu tenho que fazer o desenho para eu poder entender. Então, por isso que eu falo para vocês, precisa entender o estudo de caso. Façam um estudo de caso para vocês entenderem como que funciona o conceito da função do segundo grau. Ok? Então, vamos lá. O que significa isso? Então, vamos... Meu x1 vale menos 1. E meu x2 vale 3. O
que mais que eu tenho? Eu tenho que ele vai passar no menos 3, né? Ele vai passar no menos 3. Vai passar no menos 3 aqui. Eu preciso encontrar onde que vai ser meu ponto mínimo, né? Onde que ele vai ser o ponto mínimo. Ele vai fazer isso. Então eu preciso encontrar esse ponto mínimo. Por quê? Ele não pede o conjunto imagem. Se ele pede o conjunto imagem, quem que eu tenho que ter? Eu tenho que olhar aqui, ó, no eixo Y, porque eu preciso dar meu conjunto imagem aqui, a minha resposta é aqui no eixo Y, ok? Só que o que acontece? Eu preciso seguir o que ele fala, dada onde? Do menos 1 ao menos 4. Não quer dizer o quê? Que eu só posso trabalhar entre esses valores aqui, ó, de menos 1 a quem? A 4. Então, o 4 vai estar aqui. Eu só posso trabalhar nesse espaço aqui, ó. É isso que ele está querendo dizer. Ok? Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, eu só posso trabalhar nesse espaço aí. Então, se eu posso trabalhar nesse espaço, vamos encontrar meu x do vértice. Menos b sobre 2a. Menos. O meu b é menos 2. Então, menos 2 dividido por 2 vezes 1. Vai dar menos com menos dá mais. 2 dividido por 2, 1. Então, eu sei que aqui vai ser 1. Agora eu preciso encontrar meu y do vértice. Bom, se eu sei que o y do vértice, eu posso encontrar também, ó. O y do vértice eu posso encontrar, como eu sei que o meu x do vértice é 1, se eu jogar o meu f de 1, o que vai acontecer? Olha lá. Vai ficar 1 ao quadrado menos 2 que multiplica x. X é 1. Menos 3. 1 ao quadrado é 1, menos 2, menos 3. Isso aqui vai dar 1 menos 5. Então, na verdade, isso daqui vai dar quantos? Tem 1 e devo 5, vai dar menos 4. Se eu sei que o meu x do vértice é 1, consequentemente, se eu encontrar o meu f de 1 na minha fórmula, certo? Eu vou estar encontrando quem? Meu y do vértice, porque eu sei que o meu x do vértice é 1. Ao invés de jogar naquela fórmula lá, se eu não quero encontrar o delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Eu posso fazer assim? Posso. Né? Posso substituir meu f de 1 no lugar do x, né? Eu encontro meu y do vértice. Então, aqui eu sei que o meu y do vértice vale quantos? Menos 4. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho menos 3 aqui e tenho menos 4. Então, quer dizer que ele vai fazer aqui, ó, o ponto máximo dele, o mínimo que ele atinge vai ser esse ponto aqui, ó. Então, aqui eu já consigo fazer o gráfico. Só que é o seguinte, ele vai trabalhar do menos 1, ele tem que trabalhar do menos 1, do menos 1 aqui, até na onde? Até o menos 4. Ok? Então, o que significa isso? Significa que quando eu projetar minha parábola aqui, ó, ele passa aqui, ele vai passar nesse ponto, vai passar nesse ponto, passa no mínimo, e aí ele passa aqui,
e vai subindo. Ok? Ele vai fazer isso. Só que o que acontece? Só vou trabalhar nesse intervalo aqui, ó. Só nesse intervalo que eu posso trabalhar. Então, minha resposta é de acordo com esse intervalo aqui, ó. Certo? De acordo com esse intervalo. Então, o que acontece? Se eu vou trabalhar do menos 1 ao menos 4, então aqui eu não posso ter essa parábola aqui, né? Os valores dessa parábola, porque ele está entre quem? Entre o menos 1, certo? Ele está entre o menos 1. Então, quais são os valores que vai atingir esse menos 1 aqui, ó? Todos esses pontos dessa parábola aqui, ó. Você tem sempre um correspondente, ó. Tá? Para cá eu não posso, porque saiu fora do intervalo. Aqui já é o quê? Menos 2. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, menos 2, ó, ele não está entre esse conjunto que ele fala, ó, de menos 1 a 4. Ok? Então, não posso pegar nenhum valor acima de menos 1. Agora, eu preciso resolver minha situação. Se o meu x aqui vale 4, ó, se ele falou que é a partir de 4, então é a mesma coisa que eu encontrar o meu f de 4 aqui, ó. Então, vou encontrar meu f de 4, vai ficar o quê? Para saber qual que é o meu valor desse y aqui, ó. Preciso encontrar o valor desse y aqui. Então, vai ficar 4 ao quadrado, menos 2 que multiplica 4, menos 3. Joguei na fórmula lá, 4 ao quadrado dá 16, 2 vezes 4 dá 8, menos 3. Então, 16 menos 11, eu tenho que o meu x vale 5. Então, quer dizer o quê? Que esse cara aqui vale quantos? Vale 5. Ok? Então, o que acontece no meu conjunto imagem? Para eu dar resposta, eu não tenho que olhar no meu conjunto imagem? Então, olha lá. Tem que olhar aqui, ó. Então, eu tenho que encontrar os valores que sejam maiores que quem? Precisa ser o quê? Maior que menos 4. E eu posso pegar o 6 aqui e falar que o 6 faz parte do conjunto imagem? Sim ou não? Porque se eu pegar o 6 aqui, ó, ele vai bater lá, ó, vai bater fora do valor que ele pediu para eu trabalhar, ó, que é o menos 1 e até o 4. Então, na verdade, eu não posso pegar o valor de 6, falar que faz parte do conjunto imagem. Ok? Então, tem que ser os valores maior que menos 4 e menor que quem? Que 5. Então, como que é a minha resposta? A minha imagem de f tem que ser o quê? Y pertence aos reais, tal que y tem que ser os valores menores, né? Maior ou igual a menos 4, então maior ou igual a menos 4 e menor que 5. Menor ou igual a 5. Por que igual? Porque o menos 4 ele entra e o 5 ele entra na jogada. Tudo bem? Então, o primeiro exercício do 9b eu fiz, né?
Aí só ficou faltando vocês encontrarem o x do vértice e o y do vértice. Quantos que deu o x do vértice aí? Vocês estão comigo ou não? Qual que era a pergunta, senhor? Quantos deu o x do vértice e o y do vértice nesse exercício? Então aqui encontrar o x do vértice e o y do vértice. X do vértice menos b, 2 vezes a. É do h de x, né? Então h de x, meu a é 1, meu b é menos 4, meu c é 6. Então nós havíamos feito esse exercício, né? O menos b, menos é da forma, então menos menos b, 2 vezes a, o a é 1. Vai ficar menos com menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. O meu y do vértice, ou eu jogo na fórmula menos delta sobre 4a, ou basta eu fazer o quê? Basta calcular quem? O meu f do x do vértice, que eu também encontro o meu y do vértice. Então, se eu sei que o meu vértice é 2, eu pego minha fórmula lá, que vai ser h de 2, igual a 2 ao quadrado, menos quem? 4 que multiplica 2, mais 6. Então, meu h de 2 vai ficar 4 menos 8 mais 6. 4 mais 6 dá 10, menos 8. Então, meu y do vértice vale quantos? 2. Então, eu tenho meu vértice, que tem como coordenada para x 2 e para y 2 também. Então, ele fala o seguinte: o valor mínimo da função h, em que definida por h de x, é. Quem que é o valor mínimo? Quer dizer o quê? Que você vem, você tem a parábola aqui, ela quer saber esse valor mínimo aqui, ó. Quem que é o valor mínimo? Você olha no x, né? Ou você olha no y? Quer dizer, a altura, né? A altura é o y, né? Como o meu x do vértice, aqui o meu x é 2 e o meu y é 2, então quem que é minha altura mínima aqui? Vale quantos? 2, né? Então, letra B. Então, nesse caso, a função ela assume o valor mínimo no 2.
a função dos reais em reais dada por y igual a menos 2x² mais x mais 1. Admite o conjunto imagem. Então, conjunto imagem tem que olhar no eixo y. Meu A é menos 2, meu B é 1 e meu C é 1. Então eu sei que a parábola é voltada para baixo, né? Ela é voltada para baixo, ela tem esse sentido. Então ela vai ter esse sentido aqui. Então se ela tem esse sentido, ela atinge um valor máximo, né? Esse aqui é o vértice, né? Então é o vértice o quê? É o vértice máximo, ou seja, o valor máximo que ela pode atingir. Então vamos lá. Preciso encontrar meu x do vértice, meu y dos vértices. Se eu tenho minha função aqui, ela atinge um valor máximo. Ele quer saber a imagem, quer dizer o quê? Que eu preciso encontrar esse y do vértice aqui para eu poder dar o meu valor, ó. Né? Como ele não especificou nenhum, igual naquele exercício anterior, quer dizer o quê? Que é esse valor, ele vai tender a quem? Ele vai tender ao infinito, né? Ele vai tender ao infinito aqui. E como ele está vindo para baixo, então ele vai tender a parte negativa do infinito. Então eu sei que ele vai ter algo relacionado ao infinito aqui, ó. Ok? Ou letra A, ou letra B, ou letra C. Então vamos lá. Menos B sobre 2 que multiplica A. Menos B, o meu B é 1, então vai ficar 1 sobre 2 vezes menos 2. Vai ficar menos 1, menos com mais dá menos, 2 vezes 2 dá 4. E menos com menos dá o quê? Mais. Então eu sei que isso daqui vai dar mais 1/4. Bom, vamos encontrar meu f de 2. Ou eu jogo no delta, né? Ou eu jogo no meu f de 1/4. F de 1/4 vai ficar o quê? Menos 2 que multiplica 1/4 ao quadrado, mais 1/4, mais quem? 1. Menos 2 vezes quem? 16, mais 1/4, mais 1. Como vai multiplicar, então vou simplificar esse por 2 e esse por 2. Então isso aqui vai dar 1 sobre 8, mais 1/4, mais 1. Preciso deixar no mesmo denominador para agrupar os valores, né? Vai ser a base 8, então vou multiplicar por 8 aqui e por 8 aqui. 1/8 mais 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8. 8 mais 2 deixa no mesmo denominador, então vai ficar 1 mais 10. Tenho 10 e tira 1, 9/8. O que significa isso?
Esse é o x do vértice, né? 1/4. E esse é meu y do vértice, 9/8. Então, o que acontece? Lá, tem que olhar aqui. Então, olha lá que eu falei para vocês, ó. Esse número aqui, ele precisa ser o quê? Menor ou igual a 9/8, né? Menor ou igual a 9/8 para y. E o meu x vai tender a quem? Meu x vai tender aqui. Ele fala o seguinte, ó, que o meu conjunto vai na onde, ó? Esse valor aqui ele não tem fim, certo? Como ele não especificou lá, ele não tem fim, então vai tender a menos infinito esse valor de y. Então quer dizer o quê? Que se eu colocar para dentro isso daqui, colocar o menos infinito aqui, significa que ele para, né? E na verdade o menos infinito você não tem um número que é menos infinito, não tem. Agora se fosse aqui, ele travasse aqui, um exemplo, no menos 10, aí beleza, aí eu colocaria menos 10 e o conjunto fechado aqui. Por quê? Porque ele vai travar aqui no menos 10. Mas como ele não trava no menos infinito aqui, então esse cara aqui, ó, precisa ser para fora, né? Porque ele não tem fim, vai ficar menos infinito. E inicia-se na onde? Lá no 9/8, ó. O 9/8, se ele fosse para fora, significa que ele dá continuidade aqui, ó. Como ele não dá continuidade, precisa ser, o conjunto precisa fechado aqui, ó. Ok? Então, por isso, a alternativa é a letra A. Tudo bem? O exercício 3 fala o seguinte: quando uma pizzaria cobra 14 por pizza, 80 unidades são vendidas por dia. Quando o preço é 12, 90 unidades são vendidas por dia. Admitindo que a quantidade vendida Y seja em função do primeiro grau do preço X, dada pela expressão Y igual a menos 5x mais 150, qual o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária? Então, nós temos aqui, ó, dada a função que determina a quantidade vendida de Y em função do preço X. Então, venda Y em função de quem? Do preço X. Então, ele deu aqui, ó, Y é igual a menos 5x mais 150. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber a receita, né? Qual o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária. Então, a nossa receita em relação a x vai ser o quê? Eu pegar o meu preço e multiplicar por quem? Pela minha venda. Ok? Eu pego o meu preço, que está em função de x, e multiplico pela minha venda. Quem que é a minha venda? Minha venda é o y, que é menos 5x mais 150. Lembrando que isso aqui é um binômio, né? Então, minha receita de x vai ser o quê? Vai ficar tudo em função de x. Quem que é y? Y é menos 5x mais 150. Ok?
Aí isso daqui, como ele é um binômio, eu aplico a distributiva aqui, ó, em ambos os termos. Então, minha receita em x vai ficar x vezes menos 5x, daqui dá menos 5x quadrado, mais x vezes 150, 150x. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho o meu valor de x, certo? E aqui a minha receita, né? Minha receita de x, ou seja, meu R de x. Então, aqui eu sei o seguinte, como ele é negativo, a parábola é voltada para cima, certo? Ela é voltada para cima. Então, ela vem aqui, ó, sobe e desce. Então, nesse caso, o que acontece? Ela atinge um valor máximo aqui. Ela atinge esse valor máximo. E esse valor máximo, o que vai acontecer? Eu vou ter a minha receita máxima, certo? Quando ela atinge o valor máximo, eu tenho minha receita máxima. O que significa isso? Significa que quando eu vendo um valor X aqui, eu tenho meu valor máximo da minha receita. Ok? Então, para eu saber esse valor máximo aqui, basta eu encontrar quem? Meu X do vértice. Meu X do vértice eu sei quantos que eu vou vender, quantos de produto eu preciso vender, né? Para eu ter a minha receita máxima. Então, eu encontro o meu X do vértice, que é menos B sobre 2A, menos o meu B é 150, dividido por 2 vezes A. O meu A é menos 5. Então, vai ficar menos 150 dividido por quem? 2 vezes 5, 10. Vai dar negativo. Menos com menos dá quantos? Mais 150 dividido por 10. Isso aqui é equivalente a 15. Ou seja, o que significa isso? Significa que esse x é equivalente a quantos? Meu x do vértice é 15. Então, para eu obter a minha receita máxima, o que acontece? O meu valor precisa ser equivalente a quantos? A 15 reais. Ok? Qual o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita diária? Então, minha receita diária, certo? É meu X do vértice aqui, ó. Então, se eu cobrar 15 reais, eu vou ter a minha receita máxima diante desse produto aí. Ok? Então, minha resposta será o quê? 15 reais. Tudo bem? A empresa WQTU Cosmético vende uma quantidade X de determinado produto, cujo custo de fabricação é dado por 3x² mais 232, e o seu valor de venda é expresso por 180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto, contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. Mesmo conceito, quantos que ela precisa vender, né? Então, eu tenho lá o meu X. Então, vamos supor que a receita deu isso. Quantos que ela precisa vender aqui para obter o quê? Um lucro máximo aqui. É isso que ele quer saber. Esse é o máximo. Então, ela precisa vender quantos? Quantos que é o seu valor de X do vértice aqui para ela obter o lucro máximo? Então, é isso que nós vamos fazer. Ok?
Considerando que o lucro obtido é dado pela diferença entre os valores de venda e custo, a quantidade de unidades a serem vendidas é. Então, ele quer saber o quê? Que o meu lucro. Então, eu tenho lá. Então, vamos lá. Quem que eu tenho? Eu tenho... A fabricação é dado por... Então, eu tenho 3x² mais 232. E depois, e o seu valor de venda é expresso pela função. Então, eu tenho outra função aqui, ó. 180x menos 116. Aí ele fala o seguinte, a empresa vendeu 10 unidades do produto, contudo, a mesa deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo, né? Então, um lucro máximo, ou seja, meu lucro em relação a X é dado por quem? O lucro é obtido pela diferença entre os valores de venda e custo. Então, quem que é venda? O meu valor de venda lá. Então, meu valor de venda, esse é meu valor de venda. E esse é meu valor de custo. Né? Então, é dado pela diferença da venda, diferença é menos em relação ao custo. Ok? Então, é isso que eu tenho que entender no exercício. Então, eu vou fazer meu lucro em relação a X, venda 180 de X menos 116. Diferença, então, é menos. Menos quem? O meu custo. Quem que é meu custo? 3x² mais 232. Para eu tirar do parênteses, eu preciso aplicar distributivo aqui, ó. Ficar 180x menos 116 menos 3x² mais com menos dá menos 232. Então, meu lucro de x vai ficar menos 3x² mais 180 de x, 232. Então, eu tenho 232 e devo 116, 8, 4, 3. Então, menos 348. Então, o conceito é o mesmo. Para eu saber quantos que deve se vender, eu tenho que encontrar quem? O x do vértice ou o y do vértice? Para saber quantos que eu devo vender para obter um lucro máximo, eu tenho que encontrar o x do vértice ou o y do vértice? Y. Não, não é o y. O y eu tenho o meu lucro máximo. O valor do y me determina o lucro máximo, a altura. O x vai ser o valor que você atribui para x para você obter o lucro máximo. Então, precisa encontrar quem? O x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a menos o meu b é 180. Então, vai ficar 180 dividido por 2 vezes a. O meu a é menos 3. Menos 180, menos com mais dá menos, 2 vezes 3, 6. 180 dividido por 6, isso aqui menos com menos dá mais. Isso aqui equivalente a quantos? 30. Ou seja, quantas unidades eu preciso vender? Aquilo que eu falei, ó, eu tenho minha parábola aqui, ó. Eu tenho meu x, meu y. Então você vai vir aqui. Ele vai passar aqui, ó, no menos 348. Quer dizer o quê? Que esse cara aqui, que é o 30, quando você vender 30 unidades, você vai ter o seu lucro máximo aqui, ó. Seu L de X, seu lucro máximo. Aqui você determina o seu lucro máximo na sua imagem, no seu eixo Y. Ok? Então, quem que é a alternativa? Letra B. Tudo bem?
Um pesquisador analisava duas culturas diferentes com o objetivo de verificar como ocorria a evolução ao longo do tempo do crescimento do número de bactérias presentes em cada uma das culturas sob certas condições. Esta evolução foi representada no gráfico a seguir. Coluna 1, coluna 2. Em que intervalo de tempo o número de bactérias na coluna 2 foi maior do que o número de bactérias na colônia 1? De 0 a 10 minutos? 0. Então, a bactéria da colônia 2 foi maior do que o número de bactérias da colônia 1. De 0 a 10 minutos? Então, eu tenho o número de bactérias e tenho o tempo. Então, de 0 a 10. Eu tenho quem? Colônia. Ele quer saber. Colônia 2 está abaixo, né? Ó. Está abaixo aqui da colônia 1, ok? Então não vai ser de 0 a 10 minutos, né? Que ele quer saber o que, ó? Em que intervalo tem o número de bactérias da colônia 2 tem que ser maior, né? Que a colônia 1. É isso? Então olha lá. Depois na B, de 10 a 15 minutos, 10 está aqui. Então, está aqui, a 15 minutos. Colônia 2 foi maior que a colônia 1? Foi, né? Ó, passou, ó. Passou lá a colônia 2, colônia 1 aqui, ó. Colônia 1 está abaixo. Então, depois de 15 a 20, 15 a 20 a colônia 2 está abaixo. 30 a 55, ele não definiu. 55 a 75, ele também não definiu, né? Então, qual que é a nossa alternativa aqui? Letra B, né? Ó. De 10 a 15 minutos, ó. De 15 minutos a colônia 2, ela ultrapassou a colônia 1. Tudo bem? Então, era mais uma interpretação de texto, hein? Interpretação de gráfico. Alguma dúvida? Por enquanto não, senhor.